Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriana Magalhães. Essa aula aí é para os alunos do nono ano do Colégio Piaget, tá? A nossa aula de matemática hoje é destinada à revisão da primeira avaliação. E os assuntos abordados na primeira avaliação vão ser a equação de segundo grau, cálculo algébrico e divisão pelo método de Ruffini. Lembram aí que a gente já deixou isso aí determinado, tá? Então, essa aula tá bem direcionada, tá? Eu espero que vocês aproveitem ao máximo, não percam nenhum detalhe, fiquem atentos, tá? As dicas, informações. Também usem como complemento os exercícios resolvidos do livro, porque a gente conseguiu, graças a Deus, fazer bastante mesmo em relação a esses assuntos, a gente conseguiu terminar, mas façam, tá bom? Refaçam, treinem bastante. E aí a gente vai dar início agora à nossa aula tratando de equação de segundo grau. A equação de segundo grau, na sua forma completa, é a equação aqui, ó, na forma reduzida a de x quadrado mais b de x mais c igual a zero. Lembrando que esse a tem que ser diferente de zero, né? Para que a minha equação não deixe de existir, né? Essa equação de segundo grau. Tem uma relação de dependência aí com esse a diferente de zero, porque todo número multiplicado por zero é zero. Se isso acontecer aqui, adeus a minha equação de segundo grau. Então, nunca nevo, jamais o meu a vai ser zero. Então, a minha equação completa, ela vem direitinho aqui, ó, com seu a, o b e o c, com seus coeficientes, tá? E a sua incógnita, que é o x, tá? Essa incógnita poderia ser outra também, y, p, sei lá, qualquer outra letra. Mas aqui no nosso exemplo é x. Tá? Então, o meu A acompanha o x ao quadrado, então vale 2. O meu B acompanha o x. Só que observa que parece que o x está sozinho aqui, tadinho. Não, né, gente? Meu aluno top, topíssimo, sabe que ele está sendo multiplicado pelo seu elemento neutro, que é o 1. De boa? Então, o meu termo independente é o menos 4. Então, ele entra aqui como coeficiente. Então, o A é 2, o B é 1 e o C é o menos 4. Ei, com certeza, sem dúvida, tem isso daí, essa estratégia para te fazer. Olha só, que bacana, né? Eu dei aí uma forra. Então, tu tem que identificar de beleza, de boaça aí, esses coeficientes. Então, agora eu preciso saber que a minha equação do segundo grau ela vai ter solução. Mas como, quando, onde, porquê, né? Será que foi porque Deus quis? E aí Deus não quis, aí não teve solução? Não, gente, ela tem solução e quem determina essa solução aí, se vai existir, se não vai existir, é o discriminante da equação, que é o que a gente conhece como delta. Quem é esse delta? É o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o discriminante é o que tem a condição de existência da equação do segundo grau em relação a ele, tá? Então, se esse discriminante for maior que zero, significa que esse meu delta aqui tem resultado positivo. Então, eu já tenho que ficar atento. Por quê? Porque a minha equação do segundo grau ela vai ter duas soluções e elas serão diferentes. Mas se esse meu discriminante for menor que zero, se ele for menor que zero, eu já sei que a minha equação do segundo grau não vai ter solução nos reais, tá bom? Mas se esse meu discriminante for igual a zero, com certeza, sem dúvida, tem solução e essa solução ela é única, tá? Tanto para x1 quanto para x2. Então, não esqueça, tá, galera, dessa dica aí, porque vocês sabem que eu amo conceito, né? E esse conceito aí tá na tua prova. Então, a gente vai continuar, né, com um exemplo agora. Por exemplo, se eu tenho a equação 5x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero. Eu tenho aqui com os meus coeficientes, o A vai ser o 5, o B vai ser o 1 e o C vai ser o 6. Tá bom? Então, eu vou calcular o meu delta, o meu discriminante, para verificar se essa equação dada tem solução. Então, eu tenho aí que o B é o 1, então vai ficar delta igual a b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o 5, vezes o 6, que é o c, né? Então, eu vou fazer essa operação aí. Eu vou ter que 1 ao quadrado é 1 e 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 6, 120. Observa que o meu delta vai dar menos 119, ou seja, caiu aqui na segunda condição. Ou seja, eu já sei que a minha conta acabou bem aí. Por quê? Porque esse meu delta não teve solução, ou seja, ele deu negativo. E aí
Se cair numa situação de que o meu delta D é maior que zero ou D igual a zero, aí eu vou partir para o plano B, que é a fórmula resolutiva, que no livro de vocês também tá como fórmula de Bhaskara, né? Mas a gente tem aí que essa fórmula resolutiva, ela é o quê? X igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Como a gente já calculou o delta separado, a gente só substitui aqui na fórmula. Todos, né? Então, vamos para um exemplo aqui. Então, eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. Eu vou começar encontrando os meus coeficientes. Então, o meu A vale 1, o meu B vale menos 7 e o meu C vale 6. Pronto, feito isso, eu substituo, vou calcular o meu discriminante. Então, o meu discriminante é igual a menos 7 ao quadrado. Observa que o menos 7 é o B e ele é negativo. Então, é obrigatório esse B, né, ficar entre parênteses, tá? E aí eu venho para a condição lá de que todo número negativo elevado a um expoente par sai positivo. Então, 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Aí, 49 menos 24. Então, delta é igual a 25. Pessoal, 25 caiu na condição de que esse delta é maior que zero. Então, eu já sei que vai ter duas soluções e elas vão ser diferentes. Então, eu vou buscar essas soluções, essas raízes, tá? Perdão, essa solução tem duas raízes diferentes. Então, vamos buscar essas raízes aí. Então, x é igual a menos, observa que os dois menos têm que existir, tanto o menos da fórmula quanto o menos do coeficiente b. Então, vai ficar menos menos 7, tá? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Feito isso aí, eu tenho menos com menos vai dar mais, então 7 passa a ser positivo, e a raiz quadrada de 25 é 5, então vai ficar assim, ó. 7 mais ou menos 5, 2 vezes 1, 2, então 7 mais ou menos 5 sobre 2. Por conta desse mais ou menos aí, é que vai surgir o meu x1 e o meu x2. Então, as minhas duas soluções, que a equação já diz que tem, né? Então, 7 mais 5 é o meu x1 sobre 2. 7 mais 5 sobre 2 é o meu x1. E aí, eu vou calcular. 12, 7 mais 5, 12. 12 sobre 2 é igual a 6. Então, tá aí a minha primeira raiz. Vamos para a segunda agora. Então, 7 menos 5 sobre 2. Então, vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1. Pronto, pessoal. A minha solução tem como raízes quem? Os números 1 e 6, tá bom? Então, essa daí é a nossa aula de equação do segundo grau, tá? Direcionada à nossa prova. É claro que não vai ser assim diretão. Talvez tenha um texto para te ler, montar a equação e a partir daí desenvolver esse cálculo. Tá? Vamos agora para a parte de cálculo algébrico. O cálculo algébrico, ele vai ser relacionado com geometria, então eu vou trabalhar tanto na área de polígonos quanto na área de sólidos. Então a gente vai trabalhar primeiro aqui a área de polígonos. Porque o que que vem aí? Vem o que é perímetro e o que é área. Tu tem que lembrar, né, que o perímetro, se tratando de polígonos, é o que? A soma de todos os lados. E a área é o produto da base e altura. Tá? Então, vamos calcular primeiro o perímetro dessa figura. Então, eu dei aí um retângulo. Lá, se eu pedir perímetro, pode ser um retângulo, pode ser qualquer outra forma, mas eu tenho certeza que vocês vão dominar essa parada aí. Então, eu tenho que saber que esse meu retângulo, ele tem valor de x tanto para lateral direita quanto para lateral esquerda. Então, vai ficar 2 vezes x e aqui a minha base inferior e superior também tem a mesma medida. Então, vai ficar 2 vezes x mais 2. Feito isso, vai ficar 2x. Agora, eu vou distribuir aqui, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Então, ficou 2x mais 2x mais 4. Pessoal, vou agrupar os semelhantes aqui, que são os 2x. Então, o meu P vai ficar 4x mais 4. A minha conta pode acabar aí sem problema nenhum, mas eu também posso encontrar como resposta lá, se for objetiva, 4 que multiplica x mais 1, fazendo a fatoração por fator comum, tá? Agora, calculando a área. Como já dito, a área é a base vezes a altura. Eu só arrumei aqui, tá? Porque a ordem não vai alterar o resultado, então poderia ficar x mais 2 vezes x, e também pode ficar x vezes x mais 2, sem problema nenhum. Então, eu vou distribuir aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 2, 2x, tá? Posso também arrumar isso daí por fatoração, né? Então, como uma segunda opção de resposta, eu poderia ter x que multiplica x mais 2, que é a resposta original.
mas a gente pode ter essas duas opções lá na prova objetiva, tá? Fiquem espertos, super atentos a isso aí. Agora a gente vai trabalhar esse cálculo algébrico dentro de sólidos, com sólidos, né? Sólidos, vocês já perceberam que nos exercícios que a gente tem feito, tanto no livro quanto no caderno, eu tô sempre cobrando o volume. Então, o volume do paralelepípedo, do cubo, os sólidos que a gente já conhece, né? Que a gente trabalha habitualmente em sala de aula. Então, o que é o volume? É a multiplicação do comprimento, da largura e da altura. Então, o meu volume vai ficar 6 que multiplica x mais 1. O x mais 1 vai ao parêntese porque é um binômio. Todo binômio, quando for multiplicado, tem que ir ao parêntese, tá? Porque eu já sei que eu vou distribuir essa multiplicação. Então, vai ficar 6x que multiplica x mais 1. Distribuindo, eu tenho 6x ao quadrado mais 6x. Pronto, pessoal. Aí ficaria de boa, né? Perdão, deixa eu voltar aqui. Se fosse só isso para eu fazer. Mas aí eu posso dar sequência a esse problema e na questão pedir também. Considerando x, por exemplo, igual a 1, qual o valor do volume? Então é só substituição, tá? Sendo x igual a 1, pessoal, perdoem a minha letra porque escrever com mouse não tá sendo fácil, tá? Mas eu tô tentando. Então o meu volume vai ficar igual a 6, olha só que coisa, 6 que multiplica 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Oh, Jesus Cristinho. Então, o meu volume aí vai ficar o quê? 1 ao quadrado vai dar 1, 6 vezes 1 é o próprio 6. 6 vezes 1 também vai dar 6, então o meu volume é 6 mais 6, então o meu volume é igual a 12. Lembrando que aqui nesse exemplo eu não tenho a unidade de medida, mas lá com certeza vai ter, que pode ser o centímetro, decímetro, milímetro, metro, e se tratando de volume vai ao cubo, tá? Não esqueçam disso, se for área, vai ao quadrado, se for perímetro, não vai a lugar nenhum. Fica simples mesmo de expoente 1, tá? E aí a gente vai avançar agora, né? Estamos chegando na reta final da nossa aula. E a última parte proposta, ainda tratando de cálculo algébrico, é a divisão de polinômios. Só que essa divisão eu quero que vocês façam pelo método de Ruffini, porque ele é prático, né? Dá pra gente fazer rapidinho. Lembrando que aqui, olha, o p de x é o meu polinômio que eu quero dividir. Então, esse polinômio é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x mais 1. E eu quero dividir esse polinômio por x menos 1. Então, o divisor aqui é x menos 1. Eu, antes de começar essa divisão, tenho que saber a condição de existência desse divisor aqui. Então, eu sei que a divisão não existe por zero. Então, qual o número que eu tenho que colocar no x aí para não que eu não posso colocar de jeito nenhum? O 1, né? Então, x tem que ser diferente de 1, porque 1 menos 1 dá 0. Aí não existiria essa divisão. Então, aqui na divisão pelo método de Ruffini, o processo prático dele, ele faz o seguinte: coloca essa condição de existência aqui primeiro, e aqui esses números que estão aqui, ó, após isso, são os coeficientes do polinômio. Então, aqui, ó, o coeficiente de x ao cubo é 1, coeficiente de x ao quadrado é menos 3, coeficiente de x é 3, e o termo independente aqui é 1, tá? Então, logo abaixo, eu já coloco o meu primeiro coeficiente aqui, eu amarro ele para começar a brincadeira. A brincadeira aqui vai acontecer, deixa eu mudar só a cor aqui rapidão. Cor da tinta, vamos de amarelo. Então, a brincadeira aqui é o seguinte, ó, esse 1 vai vir pra cá, né, multiplicando, e o resultado eu vou somar com o seu número à direita, tá? Somar, vai ficar assim, ó, 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 3, eu já sei que vai dar menos 2. Tranquilo aí? Entender? Então, bora lá de novo. Menos 2 agora. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Certo? Menos 2 mais 3, 1. Agora, para concluir, eu vou fazer aqui, ó.
perdão, acho que menos 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1 vai dar o quê? 2. Pronto, pessoal. Então, aqui eu já sei que esse camarada que tá aqui dentro nada mais é que o meu quociente, ou seja, o resultado dessa minha divisão. E o número que tá aqui é o meu resto, é o que sobrou dessa divisão. Então, vai ficar assim, olha. Aqui, observa que aqui é x ao cubo, então o meu quociente vai ficar pelo que vem seguindo. Então, é x ao quadrado, ó. 1x ao quadrado menos 2x mais 1. Pronto. Olha o 2 aqui, ele é o meu resto. Pronto, pessoal. A minha divisão pelo método de Ruffini é só isso. Eu posso estar pedindo qual o quociente da divisão ou qual o resto da divisão, tá? Aí, para te não correr o risco de perder a questão, tu vai lá e faz a verificação, tá? A gente já viu isso em sala de aula, então é só relembrar, tá, pessoal? Então, olha aí, ó. O polinômio original é igual ao produto do quociente pelo divisor e somado com o resto. Bora substituir isso aqui pra gente ver como é que fica? Então, vai ficar assim, ó. O meu polinômio original é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, que foi o meu quociente que eu encontrei, vezes x menos 1, que era o número que estava dividindo, mais o resto, que era 2. Pronto. Agora é só fazer o princípio multiplicativo de polinômio, distribuindo aqui, né? Distribuindo a gente tem isso, ó. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Oh, gente, uma tristeza isso aqui. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Agora eu tenho x vezes 1, vai dar o quê? O próprio x. Pronto, agora eu vou multiplicar o menos 1 por essa galera aqui. Observa aqui, menos 1 vezes x ao quadrado vai dar menos x quadrado. Menos 1 vezes menos 2x vai dar mais 2x. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. E repito o resto aqui, que era o 2. Pronto, agora vamos arrumar os termos semelhantes. Então, vai ficar x ao cubo menos 2x. Aqui, menos 2x de novo, ponho ele para cá. Não tenho mais nenhum semelhante a x quadrado, então agora eu vou pro x, né? Então, tá aqui, ó, x mais 2x menos 1 e mais 2. Pronto, pessoal, agora é só resolver. Então, o x ao cubo, como não tinha semelhante, vem para cá para frente. Tá aqui, ó, menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Mais x mais 2x vai dar 3x. E aqui, menos 1 mais 2, mais 1. Se você prestou atenção nessa aula, você percebeu que esse resultado é o mesmo resultado do polinômio original. Ou seja, a nossa conta aqui está certa, né? Certíssima. Então, é o que temos para a aula de hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o fim. Tchau, tchau.